Fala comigo, Rubro Negro, galera, bora dar uma olhada aí no que disse o pessoal da Sport TV do programa Troca de Paz, inclusive créditos aí a eles, aqui na descrição tá o link da GTV, mas isso aqui tá disponível na Globoplay. Bora dar uma olhada no que o pessoal falou após a vitória maiúscula do Flamengo em cima do Remo 3-0, com direito a gol de Léo Ortiz, Samuel Lino e pra fechar o caixão, Luiz Araújo marcando o terceiro gol. Bora dar uma olhada no que disse o pessoal aí da Sport TV, temos a mesa, temos os comentaristas também, Renato Augusto, uma novidade aí, jogador do Corinthians, do Fluminense. Bora dar uma olhada no que eles disseram, créditos Sport TV. E sem mais longas, partiu. Vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo. E agora partiu dar uma olhada aí no que o pessoal falou sobre Flamengo 3, Remo 0. É uma diferença do time do Felipe Luiz. Os pontas têm mais movimentação agora com o Leonardo Jardim? É muito pouco para a gente saber. Normalmente os times que eu acompanhei do Jardim é um time mais de transição. Mas é um jogo muito atípico, porque o Remo estava realmente fechado ali na última linha e você começa a espetar os laterais e jogar os pontas para dentro, para você poder ter realmente essa troca de passe. No primeiro tempo houve muito erro no último terço, principalmente do Arrascaeta. E já no segundo tempo o Flamengo conseguiu achar os espaços, o Remo realmente voltou um pouco abaixo. E aí com um time desse do Flamengo, você voltar um pouco abaixo... o preço é muito alto. Fato é que Paquetá e Cebolinha pareciam mais prestigiados com o treinador anterior. Gente, isso aqui não é uma crítica, porque, enfim, é questão de preferência, questão de trabalho. O cara tá lá, mas, enfim, Paquetá e Cebolinha pareciam jogar mais do que Lino e Luiz Araújo. De início, sim, mas o que pelo menos o Leonardo Jardim tem dado a entender é que esse time pode sofrer, dependendo do que o adversário vai exigir, modificações na sua escalação. Talvez o que ele não queira é a estrutura ser alterada, muito pelo contrário, os pontas abertos. A gente já sabe que com ele o Plata não é centroavante, é um jogador que atua aberto, então reserva do Pedro é o Bruno Henrique, que por hora não tem sido relacionado por causa de uma pubalgia, mas aos poucos, eu acho que, sabe o que me parece? Eu estava conversando com o Renato, Leonardo Jardim está tendo sabedoria e humildade de não intervir de forma violenta no trabalho que ano passado ele deu certo, e isso é inquestionável. E que é um bom trabalho. Exatamente. Então, as intervenções do Leonardo Jardim até agora, elas têm sido pautadas pela sutileza. Mas essa é outra, não acham, amigos? O Plata algumas vezes foi centralizado no ataque. Com ele já foi dito que não, que ele tem que jogar aberto. Fora que, nesses primeiros jogos, todos ele utilizou o Pedro, iniciando a partida, algo que não era comum com o Felipe Luiz. Mas se dá para tirar, além dos 3 pontos, algo de positivo no time do Flamengo hoje, nas atuações, o que parece ser o início de uma recuperação do Samuel Lino. Não me lembro dele ter saído em nenhum momento aplaudido do Maracanã como foi hoje. Hoje ele foi substituído e saiu com os aplausos da torcida, uma torcida que tanto vaiou em jogos recentes. Talvez seja uma das melhores notícias desse jogo de hoje, não, Guga? Porque foi um jogador contratado a peso de ouro, uma das contratações mais caras da história do clube. Pois, àquela altura a mais, né? Isso. Eu acho que isso, inclusive, foi algo que foi tirado das costas, né? Ao chegar o Paquetá, ele já não tinha mais o rótulo de mais caro, e ele neste momento, com 4 assistências, o grande garçom, o cara que mais prepara jogadas para gol no Flamengo, e ele já é o vice-artilheiro também com 4 gols. Sem dúvida, é um início de temporada muito mais parecido, próximo do que a gente viu ele com vestindo a camisa do Atlético de Madrid, do que no início dele mesmo com o Flamengo. Sobre a situação do Flamengo, né? Pegando a tabela de classificação, eu falei da aproximação do Flamengo ali, o Flamengo é o 4º colocado. Vale lembrar que desses primeiros 5 times, Flamengo e Bahia tem um jogo a menos, né? O Palmeiras, o São Paulo jogaram 7 vezes, assim como o Fluminense, que é o 5º e também jogou 7. O Flamengo é o 4º com 6, assim como o Bahia. Então o Bahia, por pontos perdidos... dá para dizer que o Bahia é o líder do campeonato, né? Por aproveitamento. Exato. Se o Bahia vencer o jogo que está atrasado, ele ultrapassa Palmeiras e São Paulo e chega a 17 pontos, um a mais do que a dupla paulista. E o Flamengo, se vencer o seu jogo, né, em atraso, iguala Palmeiras e São Paulo
na segunda colocação. Exatamente, jogo contra o Mirassol. Agora, falando um pouquinho sobre o Remo também, você acha que o primeiro tempo pode ser um alento para um time que vai tentar se recuperar? Porque o início do Remo é muito ruim em termos de pontuação, né? Mas o primeiro tempo de hoje, ao contrário do que foi o jogo contra o Fluminense, né? Eu assisti o jogo, foi uma tragédia. O jogo contra o Fluminense do Remo foi muito ruim. E o primeiro tempo hoje, achei que o Remo até foi mais perigoso no primeiro tempo do que o próprio Flamengo, né? No segundo tempo não conseguiu se sustentar. Pois é, nós tivemos na semana passada, eu e o Renato, a oportunidade de comentar o jogo do Remo contra o Fluminense, lá em Belém. Era uma equipe completamente desajustada. Em uma semana, tendo um jogo contra o Curitiba no meio do caminho, já se viu um Remo com mais ajustes. É claro que está com um elenco que precisa ser desidratado, precisa passar por uma lipoaspiração. Tem 40 jogadores, onde já se viu você querer disputar um campeonato brasileiro com 40 jogadores. O Léo Condé deve estar ansiando pela essa parada para a data FIFA, para poder dar mais ajustes a essa equipe que hoje, no primeiro tempo, em alguns momentos, chegou até a ameaçar o Flamengo, né, Renato? Exatamente. E se você olhar o jogo contra o Fluminense e esse jogo agora contra o Flamengo, você já vê uma melhora muito grande, mesmo tendo uma semana com um jogo no meio ainda. Isso. Então, é o treinador que tem que mostrar bastante coisa, principalmente em vídeo, porque não dá tempo de ir para campo ajeitar, falar bastante e ver que a esperança é que ele está conseguindo. Então você já vê uma luz no final do túnel, porque realmente o último jogo do Remo tinha sido muito abaixo. Valeu, meus amigos. Guga Villani, Paulo César Vasconcelos e Renato Augusto. Bem-vindo, Renato. Obrigado, PC. Valeu, Guga. Diga, Guga. Só para efeito aqui, rapidamente mesmo, para assinar com o PC, análise do grupo da Libertadores. Estudiantes, um tetracampeão da América, o Cusco e o Independente Medellín. 3.300 metros no Peru de altitude, e o Independente Medellín, que tem camisa e enche estádio lá. Não é um grupo fácil, mas não abala o favoritismo da equipe do Flamengo. Lembrando que ano passado tivemos na Libertadores 2 Flamengos e Estudiantes bem disputados, né? Nas quartas de final. Um abração. Bom troca de passes, Felipe. Que terminou em pênaltis. É isso. O Ramon quer falar o quê, Ramon? Não, Guga, boa noite, PC. E, obviamente, das boas-vindas para o Renato, né? Um craque com a gente aqui. Tive a honra de jogar contra, obviamente. Muito bom tê-lo com a gente. Já estará aqui também na bancada, hein, Renato? Obrigado, Vem aqui no programa, meu amigo. Precisa aparecer aqui no Troca de Passe para pagar uma pizza. E ele tá escalado, viu? O Renato tá escalado quando tiver o samba do Sport TV. Ah, é? Ele tá escalado pra roda. Bom, comandar a roda. Gostei. Valeu, galera. Obrigado. Bom descanso para vocês. Bom tê-los aqui no Troca de Passes. Olha, a hashtag Troca de Passes está no ar, tá bom? Vai lá no X, no Twitter. Mandem as suas mensagens pra gente. O que é que vocês acharam do jogo, da exibição do Flamengo, do Remo? Fiquem à vontade para mandar hashtag Troca de Passes lá no X, no Twitter. Tá legal? A hashtag tá aqui, ó, na sua tela, tá? Hashtag Troca de Passes. Vamos ouvir personagens do jogo lá do Maracanã, né? Começando com o Flamengo e... Quem é que nós vamos ouvir lá? Samuel Lino, o principal jogador da partida para mim, não foi? Foi, claro, melhor do jogo. Melhor jogador em campo. A gente ouve ele agora aqui no Troca de Passes. Lino, 4 gols, 4 assistências, 2026 começa de um jeito legal pra você, né? Fico feliz aí por estar conseguindo ajudar o Flamengo. Isso acho que é o mais importante, ajudar a equipe. E hoje, mais uma vitória, e é isso que eu vou enaltecer. E é um Flamengo que já se apresenta como, mais uma vez, como vem acontecendo nos últimos anos, um dos favoritos ao título brasileiro também. De repente, começo de ano oscilante, mas agora já é o Flamengo que o torcedor está acostumado a ver. Normal, depois de uma temporada que passou de muitas conquistas boas, e um começo de temporada que não foi da forma que esperávamos. Já sabíamos que as coisas, os momentos iam voltar a acontecer, as coisas iam voltar a sair bem, ia se encaixar. E aconteceu, agora a gente está caminhando num bom caminho, 3 vitórias, 4, e continuar. Já tem do Leonardo Jardim no time. Uma coisa é a intensidade. Rangel, que leitura você faz desse começo do Remo no Campeonato Brasileiro? Muitos atletas novos, pouco tempo para treinar também, um treinador que acabou de chegar a 3 rodadas. O que mudar para esse jogo contra o Bahia no fim de semana? Falando do jogo, primeiramente a equipe fez um bom primeiro tempo. Tivemos algumas transições com chance de gol, não fizemos. Segundo tempo acho que ficamos mais expostos e acabamos tomando os gols. É um campeonato difícil, grandes equipes. O clube tem feito de tudo para que a gente possa se encontrar dentro da competição
Tá no início, mas temos que reagir rápido. Agora, próximo jogo em casa, nosso torcedor, e tentar vencer em casa e começar a subir na tabela. Tá aí, portanto, ouvimos jogadores de Flamengo e Remo nessa noite chuvosa no Maracanã, mas repito, 62 mil pessoas, grande público para a vitória do Flamengo 3-0. Ô Ramon, dentro da cabeça do jogador, né? Um jogador como o Lino, que foi contratado a peso de ouro, enfrentou dificuldades na adaptação, um começo muito bom, depois caiu, a torcida pegou no pé, começa a dar mostras de que parece que está voltando ao normal e dentro daquilo que o torcedor, a direção do Flamengo esperava quando o contrataram. Não é fácil, né, virar essa chave. O que é que pode fazer com que ajude o jogador a retomar o que ele sabe fazer, que é jogar um belo futebol? Assim, é claro que a regularidade do jogador ele ajuda muito na questão da confiança, né? Eu condiciono essa melhora do Lino, pelo menos nesse início do Léo Jardim, essa mudança que foi falado, o Renato citou muito bem, essa questão dos pontas, hoje no caso o Lino e Luiz Araújo, né? O Lino não fica mais preso na ponta, recebendo uma bola, às vezes, muitas das vezes de costas, ou dominando ela com os dois marcadores para passar, né? Com essa função que ele faz agora, sendo o meia interno, atacando o meio espaço, que é aquele espaço entre zagueiro e lateral, se posicionando no entre-linhas, ficando muito próximo do Arrascaeta, possibilita ele a executar melhor as suas jogadas. O Lino é um jogador de muita potência física, de muito arranque. Ele nessa posição ele consegue atacar esse espaço que eu citei entre zagueiro e lateral, ele consegue fazer tabelas e progredir como ele fez no gol, no segundo gol dele, ele consegue fazer diagonais curtas, recebendo a bola no espaço, como essa que ele fez, ou abrindo espaço para a Arrascaeta, para o Pedro, que está ficando um pouco mais centralizado. Então, assim, ele está conseguindo participar mais do jogo, não só ficando muito preso à lateral. Olha esse movimento que ele está, olha como ele recebe a bola, gira ali, né? E já consegue conduzir em velocidade e finaliza. Está mais próximo do gol, o Lino chuta bem. Então, assim, essa nova função que foi dada a ele, claro, somado, olha só, mais uma vez, vem de lá sai da última linha, vem entre linhas, faz tabela e consegue finalizar. Aí eu tenho uma dúvida. Você acha que é uma nova função? É uma nova função. Não é algo que ele também fazia com o Felipe, ou poderia fazer com o Felipe, partindo da esquerda e muitas vezes trazendo da esquerda para dentro, só que naquela época não estava dando certo e passou a dar agora? Porque não me parece uma orientação diferente para o Lino. Para mim parece. Parece? Sabe por quê? Porque com o Felipe gostava de um ponta, que era ponta pisando na linha, e um outro meia ponta que vinha fazer essa função por dentro. Gerson, Carrascal, Plata vinha fazer essa função para se juntar ao Arrascaeta. Ele gostava de ter um ponta que dava essa profundidade em velocidade para transição. Até porque atrás dele joga o Alexandre. Daqui a pouco a gente chega lá. É um lateral que gosta de vir um pouco mais por dentro. Por mais que agora, com o Lino posicionado por dentro, quem dá essa amplitude é o Alexandre. É um ponto que o Flamengo daqui a pouco, é claro, é um lateral convocado, é um lateral que para mim vai jogar a Copa do Mundo e vai ser titular do Flamengo até a Copa do Mundo. Mas pode ser que daqui a pouco essa troca com o Ayrton Lucas, ela pode ser regular, ela pode ser, não passa a ser casual mais. Galera, é isso aí. O Flamengo aí venceu 3-0, venceu e convenceu, isso aí que é o mais importante, pelo menos na minha opinião, porque a torcida do Flamengo é uma torcida difícil de você agradar, né? Não basta você vencer, tem que convencer. E o Flamengo até agora, com o Leonardo Jardim, vem fazendo isso. Temos conseguido notar algumas pequenas mudanças que melhoraram muito o time, principalmente essa questão de começar a chutar mais. O Samuel Lino tá fazendo isso, 2 chutes que ele deu, os 2 gols que ele fez, um contra o Botafogo e esse agora, foi chute. Ele chutou e desviou. Ambos fizeram isso. No Botafogo eu acho que ele nem ia fazer gol. Agora nesse aqui, pelo menos a bola já tava lá no gol. O goleiro defendeu, não, nunca saberemos. Mas ele fez gol. Isso é ótimo, porque tem que começar a fazer mais isso. Com o Felipe Luiz é difícil você ver chutar. O Flamengo tinha 70, 80% de posse de bola e perdia o jogo, porque o time adversário com contra-ataque, com uma jogada, fazia 1-0. O Flamengo não conseguia fazer esse gol para voltar pro jogo. Com isso, com o Leonardo Jardim, nós temos visto que isso está mudando, e isso é muito bom, mas agora eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.